sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva, na palestra dedicada às quartas-feiras. Agradecemos a todos que nos assistem nesse momento e aqueles que porventura venham nos assistir em outros dias e reassistir os estudos aqui dedicados. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema que diz respeito aos nossos deveres, baseando em um dos versículos das cartas que Paulo escreveu. Mas antes que a gente chegue, de fato, no versículo, vamos entender alguns conceitos e fazer algumas reflexões prévias. O que seria o significado de dever? Como sendo substantivo, é um conjunto das obrigações que alguém possa ter. Trazendo para o entendimento que a doutrina espírita nos concede, os nossos deveres, as nossas obrigações, guardam estreita relação com o que nós planejamos antes de reencarnar. E tem como objetivo o nosso crescimento e também o benefício daqueles que nos rodeiam. Então, nós consideramos, inclusive, mais interessante falar a palavra dever do que obrigação. A palavra obrigação traz consigo um peso muito grande que parece, em primeiro instante, estar desalinhado com o conceito de livre-arbítrio. Mas, como na doutrina nós temos a noção de que nós planejamos muito do que nós vivenciamos aqui no planejamento reencarnatório, ou seja, quando a nossa liberdade é ainda maior, né, nós escolhemos gêneros de provas, as expiações a serem vivenciadas, então nós escolhemos algumas questões que eu chamaria de objetivos gerais, e nos objetivos específicos nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa reencarnação. Mas, de toda forma, a palavra dever, nós ligaríamos muito mais a trabalho, aos objetivos, aquilo que nós, por vontade própria, criamos o compromisso de desenvolver e que, por consequência, trará o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e fará bem àqueles que estiverem ao nosso redor. Certo? Então, que a gente guarde essa ideia de compromisso diante do dever assumido previamente, tá bem? E lembrando que ao assumir esse dever, nós todos temos conosco a companhia do nosso espírito protetor, que está ao nosso lado para nos encorajar, para nos inspirar, para que tenhamos energia, força, para termos mais discernimento, para tomarmos as melhores decisões. Lembrando sempre que eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles não interferem nas nossas decisões, mas quando nós tomamos as decisões mais acertadas, de fato, é como se eles fortalecessem, porque estão sempre vibrando e torcendo para nós. Estão sempre nos inspirando, nos auxiliando a pressentir, né, aquilo que nos cabe fazer de melhor. Vejamos então adiante. Por vezes, esses deveres, né, esses compromissos que nós assumimos, eles se mostram bastante complicados, bastante difíceis. Nem sempre é fácil. Para desenvolvê-los, nós enfrentamos, às vezes, muitos obstáculos, muitos dissabores, mas que nós sabemos também fazem parte de toda a tarefa. Vamos fazer aquela comparação saudável entre a nossa reencarnação e uma sala de aula, um aprendizado, um estudo. Nem todas as matérias nós dominamos com facilidade, algumas demandam mais dedicação, mais estudo, em algumas nós teremos mais dúvidas, em algumas nós teremos que pedir mais auxílio, reforço, e da mesma forma na vida, os nossos deveres, os nossos compromissos, por vezes se mostram um tanto quanto complicados, porque nós ainda nos encontramos não tão amadurecidos, mas
tenhamos a certeza de que estamos aptos a desenvolver essas questões. E por quê, né? Ali a gente colocou um mais. Olha o que o Emmanuel nos fala a respeito disso. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda mesmo que fracassem todas as nossas forças na direção do bem para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos, que são, por vezes, limitados e frágeis, temos Deus. Às vezes a gente olha para situações complicadas, sobre as quais nós não temos muito poder de alterar naquele instante, ou da forma que nós gostaríamos, da forma que nós achamos que seria melhor. Nós nos encontramos comprometidos a vivenciar aquela situação, e a gente às vezes fala erroneamente, de modo desmerecido, que apenas nos resta elevar o pensamento a Deus. Quando, na verdade, por toda a trajetória, por todos os instantes de desenvolvimento dessa tarefa, nós sempre devemos manter o nosso pensamento elevado a Deus, porque Ele está conosco e acima de todos esses recursos. Ele está do nosso lado. Isso que Emmanuel nos fala deixa bem claro que não está nada fora do lugar, que não está nada fora do seu tempo, nada inadequado. É importante que nós busquemos os recursos internos em nossa intimidade, nós nos reformemos, nós nos fortaleçamos para dar conta de vivenciar essas questões que, num primeiro instante, parecem complicadas, mas que, à medida que nós formos vivenciando, experienciando, lidando, nós vamos conhecendo melhor a situação e nos conhecendo, e dando conta de vivenciar isso com mais maturidade. E, ao mesmo tempo, nós vamos reconhecendo a presença do Pai em todas estas circunstâncias, o que é essencial e muito importante. Nós não podemos deixar para reconhecer a presença do Pai somente quando nós nos encontramos desfalecidos, somente quando nós achamos que está difícil demais e quase impossível. Ele está ao nosso lado em todas as etapas, inclusive naquelas de extrema alegria, de quando nós vivenciamos da melhor maneira possível, de quando nós vencemos a nós mesmos. Ele está conosco, em todas as alegrias também. O versículo que norteia o estudo da noite está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, está lá no capítulo 6, é o versículo 20. E o capítulo que estuda esse versículo é o capítulo 53 da obra Pão Nosso. Nesta carta, Paulo diz o seguinte nesse versículo: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aí, de fato, ele está falando de cadeia, de prisão mesmo, né? A gente sabe pela história de Paulo que houve uma etapa na qual ele esteve preso, e ele diz nesta carta que neste momento em que ele estava fisicamente preso, ele se sentiu extremamente livre para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho. E vejamos, olha o que o Emmanuel nos fala. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Parece até um contrassenso, parece estranha a fala de Paulo, mas ele consegue reconhecer naquele instante aquilo que a gente viu no slide anterior, a presença de Deus. Ele sabia que não tinha como, não tinha formas, e ele tentou pregar do lado de fora da prisão. Ele foi até Roma, ele queria ir lá pregar em Roma, só que ele foi preso, e ele não tinha como se desvencilhar dessa situação naquele instante. Então, ele reconhece ali, como em todos os outros instantes da sua jornada,
a presença do Pai e se sente tranquilo e livre para executar a tarefa que ele tinha que executar, para executar o objetivo ao qual ele tinha se comprometido, para executar o seu dever, a sua tarefa, independente da circunstância na qual ele se encontrava. Vamos ver o que mais que o Emmanuel nos esclarece. Emmanuel nos fala um pouco sobre essa questão da liberdade num poema que está lá no livro de respostas, é o capítulo 36 e se chama A Escolha Nossa. O Emmanuel diz o seguinte: pensamento é vida, vida é criação. Criação vem do desejo, desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Então, vamos lembrar o que a doutrina espírita nos esclarece sobre o pensamento, né? O pensamento é atributo do espírito. Quando nós pensamos, nós criamos. Por isso, essa correspondência que o Emmanuel faz de pensamento com vida. Vida é criação. E vem da nossa vontade, do nosso desejo, ou seja, da nossa liberdade. O nosso pensamento é livre. Nós alimentamos e sustentamos e plantamos os pensamentos que nós quisermos. E todos eles vão produzir frutos. E aí o cuidado que a gente tem que tomar, né? Que tipo de fruto nós temos produzido, que tipo de planta nós temos cultivados. Nós vemos na natureza exemplos de plantas que produzem venenos e exemplo de plantas que curam. O exemplo de plantas que, a depender do uso da substância, podem curar ou envenenar. Porque, de fato, a escolha do plantio e de qual semente plantar é nossa. É do nosso desejo, é da nossa vontade. Ninguém vem e nos obriga. Jesus, quando conta a parábola do semeador, e ele é o nosso semeador, ele não nos obriga, ele nos fala, inclusive, que há uma diversidade de terrenos, há uma diversidade de possibilidades, há uma diversidade de espíritos que vão acolher ou não essas sementes, e nós também somos diversos no nosso plantio. A questão é que, ao escolher plantar, ao escolher a semente, nós somos responsáveis por esse plantio, nós estamos compromissados com esse plantio e, por consequência, colheremos esses frutos, naturalmente. Aí não mora nenhuma fatalidade ou obrigação irracional. Aí mora uma responsabilidade, um compromisso, um dever, mas a liberdade mora lá no plantio. E por morar no plantio, ela também mora na colheita, né? A colheita é uma consequência, é uma responsabilidade nossa que não há como fugir. Senão não teria lógica. E falando sobre liberdade, né? Que aí Paulo, num aparente contrassenso, se sente livre quando está preso, se sente livre para pregar a boa nova. O que o poeta Khalil Gibran nos fala sobre a liberdade? No livro Profeta tem um capítulo sobre a liberdade, e Khalil Gibran diz o seguinte: sereis verdadeiramente livres, não quando os vossos dias não tiverem uma preocupação, nem as vossas noites necessidades ou mágoas, mas quando estas coisas rodearem a vossa vida e vós vos ergais acima delas, despidos e libertos. Então, para a gente trabalhar com livre-arbítrio, trabalhar com a liberdade, a gente não precisa e nem deve aguardar um momento em que a gente considere oportuno. Porque, como bem diz o poeta, a gente não precisa estar livre de preocupações ou necessidades para estar livre. Não precisa estar tudo bem do jeito que eu considero que é tudo bem. Nós somos livres mesmo em meio a essas situações, mas é que nós precisamos estar acima disso. Além disso, reconhecer que a vida não se resume a isso. Tudo isso são meios para o nosso crescimento, mas não são a nossa finalidade. Então, a gente passa a entender e a reconhecer a nossa capacidade de ser livres, mesmo em meio a situações complicadas. Por isso que Paulo nos fala dessa maneira.
Voltando ao capítulo do Pão Nosso, as interpretações de Emmanuel, ele fala o seguinte: há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Em concordância com o que o poeta disse, a gente não precisa aguardar que as coisas estejam fáceis para cumprir os nossos deveres, para com a vida espiritual, para com a verdade. O serviço em nome do Cristo, ele está em todo lugar, em todo instante, em toda circunstância. A gente deve cumprir com os nossos deveres e observá-los e refletir sobre eles, não somente dentro da casa espírita, mas principalmente lá fora. Quando a gente está aqui estudando, conversando e refletindo, é um reforço sobre a atenção que nós devemos ter no dia a dia. Mas o dever não deve ser refletido e pensado somente dentro da casa espírita, somente dentro dos estudos. Mas a gente deve refletir ao longo do nosso dia e agir com mais consciência, né? E tomar decisões mais conscientes e mais vigilantes. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes de testemunhos. Não necessariamente nós vamos passar materialmente pela prisão, como Paulo passou. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Emmanuel não esconde as palavras, né? Emmanuel já fala sobre algemas, mas ao mesmo tempo ele as chama de santas, abençoadas, obrigações, abençoados deveres. Nós temos abençoados deveres no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa rotina, na sociedade, na família. E aí não somente os deveres materiais, não somente o cuidar materialmente da casa, da família, não somente cuidar materialmente dos meus afazeres profissionais, mas é dar um pouco de si ali em termos espirituais, é viver em verdade, de modo cristão em todas as atitudes. A gente, por vezes, e em outros momentos, nós acreditamos erroneamente que se é cristão somente dentro do templo de pedra. Mas é importante que é essencial que nós sejamos cristãos em todos os instantes, em todos os lugares, no nosso lar, no nosso trabalho. Quando ele fala rotina, né? A rotina envolve o nosso trânsito, a rotina envolve os momentos de fila, de espera, de diálogos os mais aleatórios possível. Então, a nossa rotina deve ser cristã. A nossa conduta deve ser cristã, não somente dentro do templo de pedra, não somente dentro da reunião espírita, da palestra, enfim. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Não adianta a gente querer fugir das situações complicadas. É importante que a gente as vivencie e seja cristão dentro delas. Conforme Emmanuel nos explica, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. A gente inverte e quer se sentir livre, e aí falsamente livre, a gente quer se sentir livre para começar a cumprir com os nossos deveres, com os nossos compromissos, mas a gente só vai ser livre quando nós o cumprirmos, e bem cumpridos. É isso que nos trará a liberdade, é isso que vai reduzir as nossas necessidades, é isso que vai dar leveza à nossa consciência, dar-nos liberdade, quando nós assumirmos de fato as rédeas dos nossos compromissos e os cumprirmos. Tem um outro poeta, um outro poema do Khalil Gibran,
porque eu gosto de comparar dever com trabalho, e ele fala sobre o trabalho. E é interessantíssimo, é belíssimo como ele faz essa comparação, e nós gostaríamos de encerrar a fala dedicando a reflexão desse poema. Ele fala que quando trabalhais, sois uma flauta através do qual o sussurro das horas se transforma em música. Vejam bem, né? A gente percebe mesmo quando a gente está dedicado a algum trabalho e a gente se envolve verdadeiramente, a gente se coloca ali, coloca o nosso espírito, a nossa boa vontade, o quanto que o tempo passa rápido. Por isso que ele compara que as horas sopram por nós como se fossem música. E quando vos ligais ao trabalho, estáis verdadeiramente a amar a vida. Lembrando que a doutrina espírita diz que trabalho é todo serviço útil, né? Ser útil, né, se colocar à disposição e servir é amar a vida. E aí ele vai traçando uma rota muito interessante. Ele fala que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. Se a gente não tem uma necessidade, um propósito, é como se a gente andasse no escuro. E toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria, que vai clarear. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. Se não trabalharmos com amor, esse trabalho se torna vazio, a sabedoria se torna vã, a necessidade se torna cega e a nossa vida, de fato, se volta para a escuridão, né? Então, o nosso dever é importante que a gente cumpra com os nossos compromissos com amor e boa vontade. Jesus pediu que nós tivéssemos bom ânimo sempre. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. É como alcançar aquela unicidade que Jesus nos comenta, né? Que ele fala que eu e o Pai somos um. Trabalhando, servindo, nós nos ligamos a todos. Nós contribuímos, nós recebemos, nós partilhamos. E o que é trabalhar com amor? Olha só o que o poeta nos fala. Ele fala que trabalhar com amor é tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer como se fosse para aquelas pessoas que a gente ama. A gente vai entregar um serviço, muitas vezes, para pessoas que nós não conhecemos, na maioria das vezes. Mas que nós façamos isso como se fosse para aquelas pessoas que nós conhecemos e amamos. E ele continua, é construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito, é dar um pouco de si, da sua vibração, é participar ativamente daquele trabalho. Não ativamente só material, fisicamente, mas espiritualmente ativo, dando um pouco de si. O trabalho é o amor tornado visível. É como materializar o amor, fazer esse trabalho com alegria. E aí ele dá um conselho, né? Se for para a gente trabalhar sem amor, ou seja, e se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Porque se a gente trabalhar amargurado, se for para a gente servir com má vontade, a gente vai acabar por transmitir uma vibração inferior, por envenenar esses produtos e por transmitir vibrações não positivas. Então, que a gente tome esse cuidado, que a gente se lembre dos nossos deveres, dos nossos compromissos, independente de nos lembrarmos em detalhes, mas nós sabemos que o nosso serviço é com bem, com amor. Que a gente se lembre sempre disso, que a gente se dedique com boa vontade para a gente poder tornar o amor visível. E assim a gente se despede,
agradece a todos os presentes, a todos que vibram nesse instante, que nós possamos nos reencontrar sempre nessas oportunidades de serviço no bem. Que assim seja.